Está começando mais um videozinho do Zcast, isso mesmo, hoje a gente vai falar sobre Cyberpunk. A gente ficou muito empolgado, pelo menos a gente do Zcast, não sei se a internet ficou, aparentemente não, com a terceira temporada de Westworld. A gente assistiu tudo, gravou um podcast falando sobre toda a terceira temporada. O que me interessou, me chamou muita atenção, que vendo a terceira temporada de Westworld, eu vi alguns elementos que eu estava sentindo falta na TV, como aquela sociedade de punk do cyber, entendeu? Não só a parte mais sci-fi, mas sim aquela coisa do mundano, da criminalidade. Eu decidi gravar um vídeo falando sobre o que é o cyberpunk, basicamente. Ele é como se fosse uma subcategoria do sci-fi, da ficção científica. Primeiro que a palavra cyber, ela já traz esse conceito de tecnologia, que você vai vendo como que a tecnologia, a internet, ela vai influenciando nas pessoas. E o punk, ele traz essa parte social do excluído, que vai contra a sociedade. Mas eu vou falar aqui algumas diferenças do porquê que deixa tão único esse estilo, tanta coisa legal. O universo que o Cyberpunk traz pra gente, ele tende a ser mais próximo da realidade. Se você pegar alguns exemplos de filmes, Matrix, ele é no futuro não tão distante assim. Akira, ele é um futuro mas que a gente já passou, inclusive. Blade Runner também é em 2019, então a gente já meio que passou. Então é aquele futuro, mas que tá ali. A gente tá pra chegar nele. Ao invés dele pegar, por exemplo, um estado extremamente forte, com imperadores ou governadores muito poderosos, ele tenta trazer a figura das grandes empresas, né? Então é como se o poder socioeconômico, o capitalismo, ele tivesse chegado a tal ponto que agora as grandes empresas dominam o mundo. Do punk também a gente vê muito esse embate entre os marginalizados contra os alienados. Quem aceita a tecnologia por completo e aceita fazer parte, né, tá ali junto com o status quo daquela sociedade, os marginalizados que estão contra aquilo, né? Um exemplo é, se você vê no Akira, aqueles jovens marginalizados pela sociedade que não conseguem aproveitar essa tecnologia toda assim, eles ficam só com a parte suja, né, que são as drogas e coisas nesse sentido. Eles não respeitam a sociedade que eles estão inseridos, eles pegam aquelas motos, aquela tecnologia deles, eles usam contra o próprio sistema. É uma coisa que é muito clara, no próprio Matrix você tem lá a vida noturna do Neo, tudo que ele faz ali, tem uma sociedade por baixo dos panos que tenta fazer coisas para prejudicar as grandes corporações. Outra discussão também que é bastante forte, não que não existisse antes, o próprio Asimov fazia bastante, mas que é bastante forte também na parte cyberpunk, é toda aquela discussão entre homem e máquina. Será que a máquina ela tem consciência ou não? O Asimov tinha aquelas regras, por exemplo, dos robôs. Se você for ver o Blade Runner, ele tem os replicantes, então seria como se fosse uma máquina, mas é mais vivo que o próprio ser humano. Tem toda uma discussão filosófica em relação a isso. O Westworld traz muito isso também, com a ideia de será que esses robôs, esses androides, eles atingiram a consciência? E a partir desse momento, se eles são tão humanos quanto os seres humanos, eticamente, como que a gente vai tratar isso? Então tem toda uma discussão em relação que o próprio Westworld coloca. Isso acaba indo até além, né? Porque uma coisa também bastante comum no Cyberpunk é ter esses melhoramentos físicos, que é a mistura do homem e máquina. Então, ao invés de você falar, será que essa máquina é humano? É a mistura entre os dois. Se você vê o próprio Ghost in the Shell, ele traz essa discussão bastante em voga, de você ter melhoramentos físicos por conta de robô, inclusive cerebrais. Ele tem toda a discussão do filme que é se você consegue editar as memórias de um cérebro humano, assim como você edita de um robô, quão próximo de um ou outro você é. Além disso tudo do punk, tem uma coisa também muito forte que é a parte do expressionismo físico mesmo, de como você vai se diferenciar da sociedade. Piercing, tatuagens são coisas bastante clássicas. A cena do Neo indo encontrar a Trinity naquele bar, onde tem muitas pessoas que são marginalizadas fisicamente, né? Você fala, pô, essa galera é de uma tribo diferenciada. E esses são as pessoas que estão por dentro, que sabem do sistema. E eles têm que trazer também a ideia de que a tecnologia, ela não só vem para melhorar a vida do ser humano, mas ela também pode ser um novo problema com novos desafios. Então você tem a tecnologia de você ter, sei lá, uma inteligência artificial. A qual ponto isso vai não pode trazer um problema de, no Westworld, por exemplo, eles terem consciência e você perder o controle, ou no próprio Matrix, em que tem a revolução das máquinas. Voltando para o Westworld, ele já trazia alguns desses conceitos que eu coloquei aqui, principalmente na relação filosófica dos robôs.
de será que eles são humanos ou não, da revolução, de se encontrar como pessoa, mas uma dúvida que sempre fica nas nossas cabeças é como é o mundo real? Porque no Westworld a gente não está vendo o mundo real em momento nenhum, a gente está vendo aqueles parques, aquelas máquinas e pessoas muito ricas que acessam aquilo e são extremamente bizarras. E o pensamento que ficou é como é a sociedade fora daí. Na terceira temporada eles mostram exatamente isso, eles saindo e mostrando como é a sociedade. E aí a parte punk, por exemplo, que a gente não tinha visto até então, porque os marginalizados não estão nos parques, eles estão fora, a gente consegue ver eles. Até então, dentro do parque, a gente tem essa ideia da evolução dos robôs criando consciência, eles se aproximando do ser humano. E saindo para ver a sociedade, essa temporada traz uma nova reflexão. E se lá fora, para controlar o ser humano, a gente se aproximou do robô? E talvez a pessoa mais desperta, nesse caso que traz bastante igual Matrix, né, o escolhido, a pessoa mais desperta é um próprio robô. E essa discussão toda, essa parte ética humana de como a gente está usando as tecnologias de hoje, então as tecnologias são muito próximas. Você tem o Caleb, que é um dos personagens principais aqui, que é o Pinkman, né, o Jesse Pinkman, ele indo para uma entrevista de emprego em que a mulher que está entrevistando ele nega, mesmo a entrevista parecendo indo muito, muito bem, porque ela vê um cadastro que ele tem, que seria do Facebook, históricos de compra, históricos de um monte de coisa, tudo está registrado na internet, e ela tem ali uma ficha que ela tem filtrado pela tecnologia, e ela prefere negar para ele o emprego. E é claro que aqui na série é uma coisa um pouco mais além, um pouco mais avançado. Eles têm até uma previsão de futuro para esse cara, então ela decide não escolher ele. Isso é uma coisa bastante atual, que o Cyberpunk ele tem esse poder de trazer. E eu fico muito feliz de ver isso na TV, de você conseguir ver isso sendo explorado numa série que traz público e uma série que está recebendo uma verba muito legal para fazer uma produção, uma alta produção, não é uma produção qualquer. E pensando nisso até eu falei, cara, o que está passando na TV parecido com o Cyberpunk, assim, tô tentando lembrar, não estava conseguindo. Eu lembrei que tem o Mr. Robot, que inclusive eu não terminei de assistir ainda, e ele traz um pouco desse conceito também. Você tem o cara que ele se sente deslocado, tem toda uma paranoia em relação a essas megacorporações, ele tem até um pouco de metalinguagem, falando que o próprio cara ali, ele brinca com cyberpunk, né? Como se fosse um cara que tá no mundo da lua, que tem problemas psicológicos e por isso que ele tem essas brisas de megacorporações, de conspirações ali atrás de tudo aquilo, mas ele tem tudo isso explorado e mostrando qual que é o malefício da tecnologia na vida do ser humano. Fica duas recomendações pra você, né? Ver o Mr. Robot, que é bem legal, e tem o Westworld, terceira temporada também, que não tá sendo muito falado, mas a gente adorou. Se você já viu, fala, pô, não tá sendo muito falado mesmo, pô, assisti, adorei, vai atrás do nosso podcast, assim que tiver ele aqui, vai deixar o link aqui embaixo pra você ouvir, que a gente fala da terceira temporada inteira, de várias discussões. Se você curte Cyberpunk, eu vou deixar algumas referências na Amazon aí embaixo pra você ler, como o Neuromancer, por exemplo. Tô pensando em gravar um vídeo só do livro, mas eu preciso reler ele pra lembrar de algumas coisas. Mas dá suas referências aí, o que você curte de Cyberpunk, me dá indicações, assim como eu tô dando algumas aqui pra você. A gente tá em todas as redes sociais, então segue a gente e até a próxima.